Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você esteja assistindo. Meu nome é Tiago Pontual, fui convidado para poder fazer a apresentação do tema de hoje, do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Tá? Vamos estudar aqui a progressão dos mundos, que é o capítulo 3º, o item 19. O capítulo 3º do Evangelho segundo o Espiritismo, ele trata sobre a progressão dos mundos, sobre aquele trecho do Evangelho onde se fala que há muitas moradas na casa de nosso Pai. Então, dentro desse capítulo, nós temos alguns itens a estudarem. Nós vamos estudar o último item desse capítulo. Então, eu vou dar uma breve introdução aqui a esses itens. E são eles. Ele começa falando sobre os diferentes estados da alma na erraticidade. Isso ele vai tratar um pouco de como nós, como espíritos imortais, filhos de Deus, ficamos no momento em que não temos um corpo físico. Então ele vai estar trabalhando um pouco sobre a questão das muitas casas, das muitas moradas na casa de Deus, que ele pode estar se referindo a questão dos vários planetas que existem em todo o universo, ou ele pode estar falando das condições em que nós estamos, em que nós ficamos após o desencarne no plano espiritual, dependendo daquilo que a gente plantou enquanto encarnado. Ele fala também sobre as diferentes categorias de mundos habitados, que, resumidamente, ele traz 5 classificações para os planetas onde há habitação de seres humanos. Que um primeiro, que é chamado de mundo primitivo, são aqueles planetas onde o espírito humano ele dá os primeiros passos, ele dá as primeiras caminhadas em rumo à evolução. Ele ainda é bastante simples e ignorante, não tem muita noção do bem e do mal, e sua evolução intelectual é muito baixa. Mas ele começa a lidar com o livre-arbítrio, coisa que ele ainda não tem experiência e precisa estar sabendo trabalhar isso. E depois temos a classificação do mundo de expiações e provas, que é aquele mundo onde o mal ainda domina, que não por acaso é a classificação atual do nosso planeta, do planeta Terra. Porque os espíritos aqui não são mais caracterizados como espíritos de um planeta primitivo, de um mundo primitivo, porque a grande maioria de nós já possui uma inteligência e uma moral razoavelmente desenvolvidas, geralmente mais intelectual do que moral, por isso que o mal ainda se sobrepõe ao bem aqui no planeta. Mas, como já sabemos, nós estamos num processo de transição planetária para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração é um mundo ainda, os espíritos encarnados lá ainda são muito imperfeitos, mas há uma maior tranquilidade no planeta, porque aqueles renitentes no mal foram transferidos a planetas que estão iniciando geralmente a classificação de expiações e provas, para que eles possam ajudar os seres humanos desses outros planetas que estão ainda em fase de desenvolvimento, com a inteligência mais elevada que tiveram aqui. Então, sem a presença desse grupo, digamos assim, mais retardatário em termos de moralidade, o mundo entra numa fase de tranquilidade, no qual nós aqueles que ainda ficarem no planeta como mundo de regeneração, terão realmente uma condição melhor para poder evoluir. Depois tem os mundos ditosos, que são aqueles mundos onde os espíritos superiores habitam, onde o mal praticamente não existe. Mal aqui não entenda somente no sentido de querer o mal do outro, mas aí de depuração material, depuração dos sentimentos, ou seja, ainda há imperfeições nesses espíritos que vivem nesses mundos ditosos, nesses espíritos superiores. Então eles vão precisar eles continuam na sua caminhada,
em busca da perfeição, né, a qual nós estamos destinados. E finalmente temos o último tipo de planeta, que são os mundos celestes ou mundos divinos, que são as habitações de espíritos depurados, né, puros, onde eles já não possuem nenhum tipo de inferioridade, seja intelectual, seja moral, em seu espírito, né? Então, todos os planetas do universo se classificam basicamente dentro dessas classificações. Depois ele fala sobre a destinação da Terra e brevemente sobre as causas das misérias humanas, né? Todos nós sentimos, em maior ou menor grau, essa questão, né? Onde ainda há muita dor, né? Muito sofrimento aqui no planeta, e isso ainda é uma consequência da nossa condição de inferioridade. É por isso que nós devemos trabalhar continuamente para nos aperfeiçoar, porque nos aperfeiçoando a gente vai estar ajudando na elevação do planeta. E por último, né, vem aqui as instruções dos espíritos com mais 4 itens, que ele fala rapidamente de mundos inferiores e mundos superiores, né, dizendo que esse tipo de classificação é uma classificação relativa, porque vai depender com quem você está comparando, né, para saber se há povos mais elevados ou mais inferiores. Né? Como exemplo, nós somos aqui do planeta Terra e que estamos no mundo de expiações e de provas. Nós estamos na segunda escala, né, em processo de mudança para a terceira escala, dentre essas 5 que eu comentei anteriormente. Então é natural que haja mais planetas mais elevados que nós do que planetas mais inferiorizados, né? Então depois ele fala sobre o mundo de expiações e de provas, dá um pouco mais de detalhes, né, das características desse tipo de planeta que aqui estamos, né, mostrando que dentro do universo, né, porque aqui no planeta a gente ainda vivencia muitas dores e sofrimentos, que o universo é composto somente disso, né? Ele faz até uma comparação mostrando o seguinte: poxa, não é porque se você for num bairro de uma cidade, no bairro mais pobre, no bairro onde há mais violência, né, aquilo ali não representa o todo, né? Assim como se você for na parte também mais elevada, também não vai representar o todo, né? O universo é uma mistura de planetas com variados níveis evolutivos. Depois ele fala um pouco sobre os mundos regeneradores, né, aquele ao qual nós estamos indo, e que tem um pouco daquelas características que eu comentei antes, que fala sobre um pouco mais de tranquilidade no planeta, né, menos convulsões sociais, o planeta também em termos físicos deverá estar um pouco mais tranquilo. Isso favorecerá, né, uma progressão, uma evolução mais tranquila, né, daqueles espíritos que ainda estiverem aqui. E por fim, nós vamos chega o último item, que fala sobre a progressão dos mundos, que é o item que nós vamos ver agora. Então, no início do capítulo, temos aqui uma passagem evangélica que está em São João, né, o Evangelho de São João, capítulo 14, versículo de 1 a 3. Então ele fala: há muitas moradas na casa de meu Pai. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, já eu vou-lo teria dito, pois me vou para vos preparar lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos retirarei para mim, a fim de que onde eu estiver, também vós aí estejais. Isso foi Jesus falando para nós. Temos aqui também um anúncio dessa nossa transição planetária, também, né, no Novo Testamento, né, mais propriamente dito em Apocalipse, né, esse trecho que eu vou ler agora, ele está no capítulo 6, versículos 12 a 14, tá? Então que ele fala assim. E assim, antes de ler, né, nós sabemos que o Apocalipse é um dos livros do Novo Testamento mais difíceis, né, com mais figuras de linguagem, e que não necessariamente tem aquela fácil interpretação, né? Então escutemos e tentemos abstrair para poder ter um pouco mais de entendimento. Então ele começa assim: e, havendo aberto o 6º selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, e o sol tornou-se negro como um saco de silício, e a lua tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra,
como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. No capítulo 21, versículo 1, ele fala: E havendo aberto o sétimo selo, esse aqui é o capítulo 8, versículos de 1 a 5. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. E o anjo tomou um incensário, e o encheu do fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões e relâmpagos e terremotos. E no capítulo 21, do versículo 1, ele fala: E vi um novo céu e uma nova terra. Então, o Manuel Filomeno de Miranda, né, no livro Amanhecer de uma Nova Era, na página 108, ele fala: Anunciado por Jesus, esse período de transição, tanto como referendado pelo Apocalipse, narrado por João Evangelista e os profetas que se manifestaram a esse respeito ao longo da história, chega o momento de cumprir-se os divinos desígnios que reservam para a terra generosa o destino regenerador, sem as marcas do sofrimento na sua feição pungitiva e desesperadora. Por quê? Então, nós podemos perceber que essa transição planetária, ela é uma parte natural e planejada para todo o planeta que está acolhendo, né, uma sociedade humana, né, uma sociedade de espíritos humanos, no início da sua caminhada evolutiva. Eles já passaram pelo mundo primitivo, né, foram desenvolvendo a inteligência lentamente, foram desenvolvendo o uso do livre-arbítrio, foram desenvolvendo a moralidade, os sentimentos, né? Ou seja, no início há muito instinto, depois o instinto aos poucos vai sendo transformado em sensações, e essas sensações aos poucos vão sendo transformadas em sentimentos, né? Então esse período de evolução é um período bem longo, né? Porque o espírito ele precisa de muito tempo para poder desenvolver isso. Obviamente, nem todo mundo, tem aqueles que conseguem fazer isso de uma forma mais curta, mais breve, e aqueles que demoram muito mais para fazer isso, né? Tudo de acordo com as próprias escolhas, o próprio livre-arbítrio, né? Que nos faculta a possibilidade de escolher se vamos para o caminho do bom, se vamos escolher a porta estreita ou se vamos escolher a porta larga, como naquela parábola que Jesus nos passou, né? Então, naturalmente, todo esse percurso do planeta, né, esse percurso evolutivo, ele é planejado pela espiritualidade superior, pela espiritualidade que é responsável pelo desenvolvimento do nosso planeta, né? Especificamente falando de Jesus, ele, né, já havia anunciado, né, essa transformação, né, por meio de parábolas, né, até porque na época, naturalmente, as pessoas não compreendiam com tanta profundidade, né? Então, precisamos entender que isso faz parte e que, individualmente, quanto mais rapidamente nós conseguimos evoluir, né, mais rapidamente contribuiremos para que este período de transição seja mais breve. Isso é a importância, né, para nosso trabalho interior, do nosso desenvolvimento, né, da transformação interior que nós precisamos, porque não é só para nós, isso acaba afetando todos aqueles que nos envolvem, né? Então, sobre a progressão dos mundos, nós devemos entender que realmente o progresso é lei da natureza, né, como comentei, porque isso faz parte da lei de Deus, uma das leis de Deus, exatamente a lei do progresso, né? Então, a natureza sendo criação de Deus, esse progresso faz parte desta lei, né? E essa lei, ela abrange todos os seres da criação, animados ou inanimados, né? Todos nós todos nós somos submetidos pela bondade de Deus, que quer que tudo se engrandeça e prospere, né? Então, quando ele fala aqui em seres animados e inanimados, ele está se referindo também aos minerais e a todas as formas materiais que nós temos no planeta, que, como disse, né, algum espírito que eu não lembro agora, mas ele falou, né, que é do átomo ao anjo. Esse é o processo
de evolução, né? Então aquele princípio inteligente, né, que é o princípio espiritual, que anima os animais, né, que anima as plantas, né, em fases anteriores eles inicialmente animam a outros corpos materiais inanimados, né, porque assim eles vão desenvolvendo lentamente, né, as forças de atração, que isso no futuro distante, se transformará no amor. Então a própria destruição, que aos homens parece o termo final de todas as coisas, é apenas um meio de se chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, visto que tudo morre para renascer e nada sofre um aniquilamento. Então, tem uma lei na ciência que diz que nada se perde, tudo se transforma. Isso é verdade. Né? Espiritualmente falando, né, nós como espíritos imortais, né, como já diz o próprio nome, não perecemos, nós não somos aniquilados. Nossa vontade, né, essa personalidade que nós temos, ela continua, né, aquilo que nós chamamos de espírito, né, que somos nós em essência. Porque esses corpos aqui, que nós animamos temporariamente, eles são perecíveis, né? Mas toda essa matéria aqui, ela não se perderá. Ela somente será transformada, né, quando chegar o fim da vida desse corpo. A matéria que está animada desse corpo, ela será transformada em outros materiais, conforme as leis da natureza possam fazer a decomposição, né? Vão se transformar em adubo e etc e tal, aquilo que a gente já conhece um pouco. Então, ao mesmo tempo que todos os seres vivos progridem moralmente, progridem materialmente os mundos em que eles habitam. Isso é fácil de perceber, é só compararmos, né, ao avanço da história. Não precisamos nem ir muito longe, né? Hoje em dia, por exemplo, todo mundo tem um desse aqui. A grande maioria das pessoas do planeta tem um desse, um ou mais, né? Coisas que eu estou com 41 anos, há 30 anos atrás, a gente nem sonhava em ter isso, né? Então, um celular, como esse exemplo, ele é uma evolução, que hoje temos a capacidade e que ele vem evoluindo, né, com o passar do tempo. Assim é o planeta, né? Se nós formos pensar como era o planeta há 30 anos atrás, né, nós perceberemos que hoje ele já é razoavelmente diferente, né? A nossa própria cidade, ela já foi sendo alterada, e isso faz com que essa evolução seja constante para o planeta também. Ele vai sendo transformado pela ação do ser humano, né? Além, naturalmente, das forças da natureza, que também fazem mudanças aqui e acolá. Então, quem pudesse acompanhar o mundo em suas diferentes fases, desde o instante em que se aglomeraram os primeiros átomos destinados a constituí-lo, vê-lo-ia a percorrer uma escala incessantemente progressiva, mas de degraus imperceptíveis para cada geração, e a oferecer aos seus habitantes uma morada cada vez mais agradável, à medida que eles próprios avançam na senda do progresso. Se nós formos conversar com algum geólogo, ele que estuda a terra, as rochas, né, ele vai... os geólogos têm uma outra visão em termos de evolução, porque como eles estudam a transformação do próprio planeta, eles percebem que as mudanças são muito lentas, né, e que áreas que hoje são, para nós, são quase como se fossem eternas, há pouco tempo atrás já eram totalmente diferentes. Se formos, por exemplo, voltar hoje, 500 anos atrás, né, um pouco depois da descoberta aqui do Brasil, poxa vida, nosso país era totalmente diferente. E o que são 500 anos dentro do tempo de vida do nosso planeta, né, que é estimado em aproximadamente 4,5 bilhões de anos. Não é nada, né? Então, realmente o planeta também vai sendo modificado, ele vai sendo modificado pelas próprias forças da natureza, pelo planejamento espiritual, e, né, à medida em que o homem vai se desenvolvendo, ele próprio vai, né, modificando a estrutura ao seu lado, né? Então marcham paralelamente o progresso do homem, dos animais, nossos auxiliares, né, os dos vegetais e o da habitação, porquanto nada na natureza permanece estacionário, né? Então essa é uma ideia digna da majestade do Criador, né, porque faz com que nós sejamos
os seus coautores da criação. Obviamente o que a gente ainda consegue fazer nesse aspecto é muito pequeno, devido ao nosso pequeno grau, né, de evolução. Mas à medida que vamos evoluindo, naturalmente nós vamos obtendo um pouco mais de participação nessa cocriação, né? Então, isso realmente é uma demonstração da perfeição do nosso Criador, porque é isso que faz com que nós nos animemos, nos motivemos a participar desse trabalho, né? Se nós pensarmos aqui nas crianças, como é que elas conseguem aprender mais rapidamente? Quando a gente põe elas para participarem, né, de atividades, de brincadeiras, né, de criação, de construções, de criações, de brincadeiras. Isso ele vai maturando nelas aquela felicidade em participar. E assim é que Deus faz conosco. Então, ao contrário seria, né, demonstrando uma mesquinhez e sendo indigno do poder de Deus, né, ou aquela questão quando a gente concentra, né, a solicitude e a providência no imperceptível grão de areia que é a terra, e restringe a humanidade aos poucos homens que a habitam, né? Ou seja, se a gente pensasse que somente aqui na terra tivesse vida, né, isso seria uma pequenez, né, entendendo, né, que a grandeza do universo que foi criado pelo nosso Pai, né? Então seria realmente uma pequenez nossa achar que só aqui haveria realmente vida, haveria somente seres inteligentes como nós, né? Então, segundo aquela lei, este mundo esteve material e moralmente num estado inferior ao que é hoje. Ao que hoje ele se acha, e se alçará sob esse duplo aspecto a um grau mais elevado, né? Naturalmente, como a gente já vem comentando, todo esse processo de elevação, de evolução, ele faz com que haja uma participação de todos, e que a evolução individual ela seja somada e ela represente a evolução, né, daquela sociedade, daquele planeta. Isso é tão lógico que é só a gente comparar o nosso planeta, né? Países diferentes possuem graus de evolução diferente. Há aqueles onde há uma vida muito mais elevada, né, muito mais avançada, tanto em termos materiais quanto em termos morais, né? Por exemplo, em termos materiais, né, nos países desenvolvidos, onde naturalmente você tem muito mais facilidade, a tecnologia avança, muito mais avançada, né? O valor das coisas é muito mais facultada, né? A população obter isso, abastecem de forma mais tranquila, tanto quanto do ponto de vista moral. Por exemplo, ainda hoje há países no mundo onde, por exemplo, a mulher, ela por lei, ela é inferior ao homem, né? Coisa que aqui no Ocidente, né, na Europa, nos Estados Unidos, aqui na América, praticamente já não existe mais isso, né? Perante a lei, homem e mulher possuem os mesmos direitos. Então, em termos morais, temos países hoje que realmente representam grandes dificuldades comparado a outros, né, em grandes graus de inferioridade. Um exemplo recente, podemos ver no Afeganistão, né, com a volta do Talibã ao poder, né, após a saída das forças americanas, como está havendo, né, uma fuga em massa do país por quem consegue, né, onde as mulheres, realmente, por exemplo, as mulheres, as crianças, não possuem qualquer tipo de direito, são realmente, perante a lei da força que é usada lá, são realmente inferiorizados, né? Também no ponto de vista religioso, né? Ainda há muitos países hoje onde você não tem liberdade religiosa, né? Isso é uma característica de inferioridade moral comparada a outros, onde você tem, como aqui nos países, por exemplo, onde qualquer pessoa tem o direito de ter a religião que ela deseja, né? Então, há chegado a um seu período de transformação. Nosso planeta ha chegado a esse período em que de orbe expiatória ele vai ser mudado para um planeta de regeneração,
onde os homens serão muito mais felizes, porque nele imperará a lei de Deus. Naturalmente, né, isso a gente pode fazer um paralelo comparado a uma sala de aula. Né? Na sala de aula, todos nós que já participamos, tínhamos as pessoas que eram mais inteligentes e aquelas que se esforçavam menos e acabavam tendo notas piores. Né? O que é que acontecia no final do ano? No final do ano era aqueles que não tinham se esforçado o suficiente, ou por uma dificuldade familiar, de vida, qualquer, não conseguiram obter um nível mínimo de conhecimento daquele período, né, daquele ano, daquela série escolar. Então o que é que acontece? Elas têm a questão da reprovação. Elas repetem de ano, para quê? Para repetir a experiência com aquele nível de conhecimento, para que elas possam, a partir dali, realmente aprender e poder dar continuidade. Assim é com os planetas. Né? À medida que o tempo vai passando, tem as pessoas e os grupos que vão se elevando intelectualmente e moralmente, e aqueles que se negam a se elevar, pelo menos do ponto de vista moral. Então, esses que são um empecilho, estão fazendo dificuldades, criando obstáculos à evolução mais rápida do planeta, eles vão ser colocados em outro planeta, um nível inferiorizado, né, com uma dupla missão. Uma é ajudar aquele povo que é mais primitivo, né, na sua elevação, e tem a questão da missão para que eles possam se recuperar moralmente falando, né, porque com o contato com um mundo materialmente muito mais difícil, com uma sociedade muito mais brutalizada, né, eles vão sofrer mais do que sofriam aqui, onde a sociedade ela é mais elevada. Então isso tenderá a fazer com que eles se trabalhem nos próprios sentimentos para que possam tentar voltar para cá. Assim aconteceu, por exemplo, com os degradados de Capela, né, que foram chegando aqui no planeta e nos ajudaram no progresso, principalmente intelectual. Quem não sabe das fascinantes elevações intelectuais que, por exemplo, os egípcios antigos, 4.000 anos antes de Cristo, possuíam. Né? Até pouco tempo atrás não se sabia direito como eles tinham conseguido montar, né, as pirâmides, né, construir as pirâmides, e até hoje ainda não se tem todos os detalhes. Então isso que acontece, né? Aquele grupo que é degradado, né, que ele é retirado do planeta porque ele já não se encontra mais em condição de ali estar, eles são enviados a mundos inferiores para poder ajudar na transformação, tanto do planeta como de si mesmos, e podem voltar ao planeta de origem caso eles mereçam, façam por merecer. Então o planeta chegou realmente a esse período de transformação, né? E isso obviamente já está escrito, né? Isso vai ser feito, mas a nossa participação nesse planeta ou não vai depender de nós mesmos, porque nós ainda não sabemos se nós estaremos entre os degradados ou aqueles que vão ficar, né? Então, para que possamos realmente dar continuidade aqui no nosso planeta, nós temos que fazer a nossa transformação íntima, que tanto precisamos, né? Então, estamos chegando aqui à conclusão, né? Então, eu pus algumas perguntas aqui e eu com algumas respostas tiradas de alguns livros. Então, nós podemos nos perguntar, poxa, e como devemos proceder? Né? Humberto de Campos, no livro Novas Mensagens, página 108, ele fala: cada um deve preparar-se para acompanhar a marcha do progresso, integrando a legião dos construtores do novo período da humanidade. Esse é um trabalho em conjunto, um trabalho da sociedade como um todo, e cada um de nós tem esse dever, né? Além do dever individual para com nós mesmos, nós temos o dever para com a sociedade em que vivemos, né? Por isso que é importantíssimo nós fazermos esse trabalho interior para dar condições ao trabalho exterior. Já no livro Amanhecer da Nova Era, né, Manuel Filomeno de Miranda fala: entre os espiritas, no entanto, deve ser maior a contribuição renovadora,
porque estão informados das ocorrências impostas pela lei, que já não podem ser postergadas. Ou seja, é aquele velho ditado, né? Quanto maior o conhecimento, maior é a responsabilidade. Isso também naturalmente faz parte da lei de Deus. Por quê? Porque não tem, seria injusto da parte de Deus se ele fosse julgar, né, dois indivíduos com níveis de conhecimento diferentes por terem cometido o mesmo delito da mesma forma. Um selvagem ele não pode receber uma punição tão grande da mesma forma que um civilizado, né? Porque o selvagem ainda não tem essa noção de sociedade, ele não tem essa noção ainda. Já o civilizado, sim, ele teve a condição de conhecimento, né? Tanto da parte intelectual quanto da parte moral, de como se preparar, né? Então a mesma coisa, poxa, a gente vai botar uma criança que faz uma malcriação, é a mesma coisa de um adolescente fazendo aquele mesmo tipo de atividade, ou um adulto se comportando da mesma forma? Não. Então nós, espíritas, que temos esse conhecimento, que temos recebido esse conhecimento, temos uma responsabilidade maior para essa contribuição. Por isso que é tão importante nós nos trabalharmos, fazermos aquela renovação interior que muitas vezes nós postergamos, né? E nós seremos os mais beneficiados naturalmente, né? Aquele que acende um fósforo, aquele que acende uma luz, é o primeiro a se iluminar, né? E por fim, Allan Kardec, né, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4, fala aquela frase que é muito famosa entre nós espíritas, né? Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar suas inclinações más. Então, esse é a característica do verdadeiro espírita. Então, nós temos que nos perguntar: nós, como espíritas, estamos buscando essa transformação moral? Estamos nos esforçando para domar as nossas más inclinações? Ah, Tiago, mas eu não sei, né, assim direito o que é que eu preciso evoluir. Por isso que aquela frase atribuída a Sócrates, né, de mais de 2.500 anos, 2.400 anos, algo assim, em que diz o seguinte: conhece-te a ti mesmo. Ou seja, o primeiro passo da nossa transformação moral é nós sabermos identificar dentro de nós mesmos o que é uma virtude, o que é um defeito, o que é uma coisa boa, o que é uma coisa ruim. E isso faz, né, com que a gente possa concentrar os nossos esforços naqueles pontos fracos que nossa personalidade ainda possui e que todos nós possuímos, né? Não todos estamos aqui vivendo ainda dentro desse mundo de provas e expiações. Então, esses esforços têm que ser constantes, né? Não à toa Jesus disse: vigiai e orai. Porque a vigilância é necessária, porque a carne é fraca, né? Então assim, a gente tem uma tendência a se deixar levar pelos prazeres do mundo, né? A se deixar levar pela porta larga, que a princípio, no primeiro momento, é mais confortável, mas ela vai nos levar a comportamentos infelizes. E esses comportamentos infelizes, né, que são plantações daquilo que a gente faz, nós vamos acabar colhendo, né, situações muito dolorosas no futuro, né? Então, façamos a nossa parte. Se cairmos, nós levantemos, porque o nosso caminho evolutivo ele não é uma reta contínua para cima, ele é com vários altos e baixos, mas o importante é que ao longo do tempo ele vá elevando. Sobe, caiu, sobe, caiu, sobe, caiu, mas a tendência é sempre de elevação. Então caímos, busquemos força para nos renovar. Todo dia Deus nos dá um dia a mais, com a folha em branco, para podermos fazer a nossa história. Ok, irmãos? Então me despeço aqui, agradeço profundamente pela participação de todos, pela paciência de ter me escutado, e espero que esses pontos em que nós conversamos hoje possa ter sido realmente de utilidade para todos nós. Muito obrigado, muita paz a todos nós.